Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou estar ensinando para vocês como ter o teclado exatamente igual ao do iPhone no iOS 26, com várias opções de personalização muito interessantes, com blur e desfoque, com a opção também de você poder adicionar as imagens da sua preferência no fundo do teclado, ajustar a iluminação, cores das teclas, fonte igual ao do iPhone e muito mais. E claro, com tema para o modo claro e modo escuro. Mas antes do vídeo começar, gostaria de agradecer pelos inscritos do nosso canal. Muito obrigada de verdade. Somos 40 mil inscritos, eu tô muito feliz. E de verdade, eu só tenho a agradecer a vocês por tudo, tá? Por todo o apoio aqui no canal. Vocês são de fato muito maravilhosos. Não se esqueçam de passar em nossos vídeos anteriores do canal, que estão muito legais e eu tenho certeza que vocês irão amar. E não esqueçam também de deixar o like no vídeo, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo novo e comentar aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, que é muito importante. Mas enfim, vamos pro vídeo. E para estar baixando o aplicativo, a gente vai estar acessando a loja de aplicativos da própria Google, vir na aba de pesquisa e pesquisar por TAP OS, tudo junto. Vai aparecer esse primeiro e único aplicativo com esse ícone e nome, e é só vocês estarem baixando o mesmo. E assim que tiver instalado o aplicativo, já pode sair aqui da Play Store, fechar as abas e estar acessando o aplicativo aqui na biblioteca de aplicativos mesmo. Assim que acessar o aplicativo pela primeira vez, vai ter que dar essas duas permissões. A primeira é de ativar o teclado TAP OS, vocês ativam, e a segunda é de selecionar ele como teclado padrão, como método de entrada. Depois pressione em continuar para acessar as configurações do app. Vai pedir outra permissão do microfone e vai aparecer também essa telinha. É só clicar em compreender e prosseguir. E aqui na primeira aba, a gente percebe que tem as configurações e customização do teclado. E primeiramente, eu irei estar falando acerca dos recursos gratuitos, que acredito que sejam mais interessantes para todos. Aqui você pode dar um toque para ir testando o teclado, conforme você for configurando ele, para ir vendo se ele está ficando de acordo com o que você queira. Como podem perceber, tem todas as letras, os números, símbolos, emojis também, e precisa arrastar para o lado para acessar os outros emojis, assim como no iPhone. Tem a opção do microfone, de mudar de idioma também, e você pode digitar para ir vendo como está ficando, como podem ver, bem interessante. Além disso, aqui em aparência e layout a gente pode escolher um tema, nesse caso, escolher entre tema escuro ou tema claro, ou de acordo com o sistema. Conforme você adicionar o tema escuro, o teclado vai ficar no tema escuro e vice-versa. Pode adicionar também os pop-ups nas teclas, ou seja, quando você digitar, vai aparecer esse pop-up maior com a letra que você digitou. Uma sombra nas teclas, caso você queira também, ó. Tem a opção de arredondamento das teclas, para deixar elas mais arredondadas, assim, ó, conforme você achar melhor. Lembrando que é bem importante vocês irem selecionando, sair do teclado e voltar aqui em cima para que ele consiga atualizar. Eu vou deixar em 5 mesmo, que era como tava. Mais ou menos assim. Aqui pode escolher também o tamanho do ícone da tecla de pop-up. Eu vou deixar menorzinha. O tamanho dos ícones do teclado, ou seja, de ícone de microfone, globo e etc. Pode ajustar também a altura da barra de sugestões. Porém, para ter a barra de sugestões, precisa ativar aqui embaixo, ó. Ativou. Aí assim que você digitar, você consegue perceber a barrinha ali em cima, caso você queira ela ativada.
Então aqui a gente consegue ajustar a altura dela, deixar um pouco mais baixinha. A barra inferior eu vou deixar baixinha também, para ficar melhor, bem mais compacto. Aqui você pode alterar também o tamanho dos emojis, eu vou deixar assim mesmo, menorzinhos. Os tons de pele também dos emojis, caso você queira deixar mais automático. Aqui embaixo, como eu disse antes, tem a opção de inteligência e escrita, onde você pode ativar a barra de sugestões, a correção automática. Aqui tá falando que está indisponível no momento. Letra maiúscula automática, ou seja, assim que você for digitar, iniciar uma digitação, a primeira letra vai ser sempre maiúscula. Pode controlar o cursor usando a tecla espaço. Opções de sugerir emojis dinâmicos, correspondentes ao que você digitou. E aqui embaixo tem a opção mais interessante, que é dos sons das teclas. Ou seja, quando você estiver digitando, as teclas irão fazer algum som. Aqui você pode decidir também o volume dos sons das teclas, caso você queira um pouco mais baixo ou mais alto. Eu vou deixar mais baixo porque me incomoda um pouco. A vibração tátil, caso você goste. E a força da vibração. E fica mais ou menos assim. Confesso que eu achei que as sugestões de emojis e a barra de sugestões não foram muito interessantes. Parecem estar com leve bug. Não sei se é impressão minha, mas eu senti isso. E para personalizar o teclado utilizando os recursos gratuitos, é basicamente isso que nós temos de opções. Porém, eu acabei assinando o aplicativo para mostrar para vocês também o que tem disponível nos recursos Premium, ou seja, os recursos pagos, para vocês avaliarem se vale a pena pagar ou não. E aqui nos recursos pagos, a gente consegue estar ativando o efeito de desfoque, que acredito que muitos de vocês queiram ter essa opção. Clique em entendido. Aqui você pode escolher a intensidade do desfoque, para deixar mais intenso ou mais opaco. Caso você desative essa opção do blur, você consegue escolher também uma imagem para o fundo do teclado, bem interessante. E com o blur ativado, o teclado fica mais ou menos assim. Eu não percebi tanta diferença, sendo bem sincera. De fato, eu não vi diferença alguma. Não me parece ter realmente um blur. Voltando, se você desativar o desfoque e adicionar uma imagem de fundo, como eu havia dito antes, você pode escolher um nível de desfoque para essa imagem. Eu tô colocando e conferindo aqui para ir mostrando para vocês, e basicamente vai ficando assim, ó. Fica bem bonito. No nível máximo, fica assim. Quase não dá para ver. Além disso, aqui embaixo você pode escolher um estilo para os emojis. Clicando aqui, você pode escolher alguma fonte que você tenha baixado no seu celular, inclusive os emojis do iPhone. Mas isso, claro, se você tiver a fonte baixada. Se não tiver, não vai funcionar, obviamente. Eu vou fazer um teste utilizando de fato a fonte dos emojis do iPhone e vou deixar passando aí na tela para vocês como que fica. E juntamente com a opção de alterar os emojis, você pode também escolher uma opção de fonte que tem disponível aqui no aplicativo. No caso, acredito eu que se refira à fonte do iPhone, na versão negrita, fina e Pro. Na versão em negrito fica basicamente assim, com a fonte bem mais grossinha. A fonte na versão mais fina fica bem assim, e na versão arredondada da fonte do iOS. Você pode ativar também o pop-up de emojis, ou seja, quando você for teclar os emojis, escolher os emojis que você quer enviar, vai aparecer eles na pré-visualização, assim como as letras. Pode escolher também a padronização dos tons de pele, ou seja, quando você for digitar algum emoji e escolher um tom específico, todos os outros vão se aplicar a esse mesmo tom.
Pode adicionar adesivos Memoji, aba de stickers, igual a do iOS, ativar a tecla dos emojis embaixo, ou seja, em vez de ficar ali integrada junto ao teclado, ela vai aparecer aqui embaixo, no lugar do globo. Pode escolher também o estilo do seu teclado, seja ele no Visual Glass, que é o novo estilo do teclado do iPhone, o Visual Clássico, do iOS 18 anteriores, e o visual do 8 Plus, com todos os elementos integrados e a barra limpa. Eu vou deixar no Visual Glass mesmo, porque eu acredito que é o que a maioria queria, né? Até eu mesma estava querendo muito esse teclado, nesse visual maravilhoso. Pode escolher também a altura das teclas, caso você queira alterar, para deixá-las levemente mais altas. O tamanho do texto também, caso você prefira um tamanho maior ou menor. E aqui embaixo tem algumas das opções mais interessantes, que no caso é de você poder escolher as cores do teclado de acordo com a sua preferência. Então, por exemplo, você pode escolher uma cor para o fundo do teclado, e o que eu achei mais interessante é que tem esse seletor de cores, onde você pode escolher a cor que você quiser, no tom e transparência que você quiser. Muito incrível. Eu achei simplesmente maravilhoso. Então é basicamente isso, você pode criar o seu próprio tema do teclado, para as teclas, para o fundo, para as teclas de função, os textos e ícones, que eu vou deixar preto mesmo, e também para barras de sugestões, caso você tenha a mesma ativada. Dá para fazer várias opções de teclados maravilhosos, o que não é o caso dessa daqui que eu acabei de fazer, mas se vocês fizerem bem direitinho, fica maravilhoso. Além disso, caso você altere as cores e não tenha gostado do resultado, é só estar clicando nessa última opção em vermelho, onde diz redefinir cores padrão. Sim, resetar, que automaticamente as cores vão voltar ao tema padrão de antes. Bem melhor. E foram basicamente essas as opções que eu encontrei aqui nos recursos pagos do aplicativo. E baseado nisso, vocês acham que vale a pena pagar R$ 11,99 pelos recursos prêmios do aplicativo? Pois sim, esse foi o preço que eu paguei para estar obtendo essas opções pagas. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês, se vocês vão utilizar os recursos gratuitos mesmo, se eles já estão de bom tamanho, ou se vocês preferem acessar as opções pagas também. Além disso, aqui no aplicativo, a gente pode enviar sugestões de idioma para o desenvolvedor do aplicativo. Então, por exemplo, francês. E o melhor de tudo é que esse teclado também tem acentuação, viu, gente? E aí é só enviar a solicitação para o desenvolvedor, que muito em breve, em futuras atualizações, eles tragam esses novos idiomas. E aqui em laboratórios de efeitos, você pode visualizar o seu teclado, caso tenha ativado aquela opção de desfoque no teclado. E em alguns aplicativos em específicos, o teclado vai ficar basicamente assim, com as opções de desfoque ativadas e ajustadas. Esse sendo a versão no modo claro e no modo escuro. E foram basicamente essas as opções que eu encontrei aqui no aplicativo, tanto gratuitas quanto pagas, para deixar esse teclado exatamente com esse resultado, simplesmente perfeito e bem fiel ao do iOS 26. E aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Vão testar aí no de vocês também? Apesar de alguns bugs nesse aplicativo, eu gostei bastante do teclado, curti muito o visual dele, principalmente também pelas sugestões e por ter a acentuação correta. Eu amei demais. E fica assim, com a fonte do meu celular ativada no teclado. Fica bem parecido com a do iPhone, né, gente? Porque essa fonte que eu estou utilizando, ela é bem inspirada no iPhone e funciona na União 8.5 Samsung. Eu amo demais. Mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, que é muito, muito importante.
Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!